A Estratégia do Dia, o podcast original da Bloomberg Linha. Olha, imagina que você tá no banco de carona e o Fernando Haddad tá te levando pra casa. Aí você começa a perceber que o caminho não tá muito legal, o lugar parece perigoso, tem muito buraco na rua e você não tá reconhecendo o ambiente. Daí você para e pensa: epa, pra onde a gente tá indo? Aí Haddad gentilmente olha pro lado e fala: Calma, tá de boa, o caminho tá certo. é basicamente essa situação que a gente tá passando. Lula tá com a popularidade em queda livre, a gente sabe disso, mas calma, a culpa não é dele, pelo menos é o que diz Fernando Haddad. Segundo o ministro, a economia global tá fazendo todo mundo dançar conforme a música e nem o presidente escapa dessa história. Olha, a verdade é que a alta da inflação e a desaceleração do crescimento pesaram sobre Lula, isso é fato, o que minou a confiança de investidores e brasileiros nos últimos meses. E, gente, isso não se limitou só ao Brasil, olha só, problemas semelhantes agitaram os mercados internacionais e também viraram a política global de cabeça para baixo antes mesmo do retorno de Donald Trump lá na Casa Branca. Segundo Haddad, em entrevista à Bloomberg News, o governo Lula pretende manter seu curso atual em vez de reagir com um alarme. Bom, vamos entender hoje essa história e dar uma olhada no que nosso ministro da Fazenda tem a dizer sobre o futuro da economia brasileira. É uma matéria bem interessante da Bloomberg News, então fica ligado aí. E, gente, o Pix foi um dos maiores sucessos do Banco Central do Brasil. Isso é meio difícil de discutir, acho que todo mundo acaba gostando do Pix. Ele foi lançado em meio à pandemia, caso você não se lembre, e a plataforma acabou revolucionando os pagamentos no país, virou referência internacional, mostrou que o Banco Central conseguia inovar mesmo sob pressão, mas hoje, 5 anos depois, a instituição que criou o sistema luta para manter o próprio funcionamento. Olha, cortes de orçamento, fuga de talentos e até problemas estruturais têm deixado o segundo maior banco central das Américas em um ponto de ruptura. E não, eles não perdem a memória assim que eles entram num prédio do Banco Central, não é igual a série Ruptura. Olha, funcionários saindo, investimentos caindo e um alerta: se nada mudar, até o Pix pode ser afetado. No meio dessa história toda, uma batalha política entre o Banco Central e o governo Lula esquenta os bastidores. Enquanto a instituição luta por mais autonomia financeira, o presidente quer espaço no orçamento para outras prioridades. O que está acontecendo no Banco Central? E quais os riscos para a economia? O que isso vai mudar na nossa vida? A gente vai explicar hoje, porque isso é uma matéria muito legal também da Bloomberg News sobre isso. E lembrando que você pode seguir a gente, pois é, vai ser legal pra mim, vai ser legal pra você vai ficar ligado em todas as notícias de economia do Brasil e do mundo, e nós vamos ter você como seguidor. Oh, que bonitinho. Lembrando também da nossa playlist A Estratégia do Dia, que você encontra aqui na descrição do episódio. Essa playlist, caso você não conheça, é composta por músicas que antecederam o podcast, para os nossos ouvintes. Inclusive, comenta aqui o que tocou antes do episódio começar. Bora começar falando de inflação, juros e o impacto do dólar. Tudo que o brasileiro médio quer ouvir numa segunda-feira. Para conter a inflação, o Banco Central aumentou os juros para 14,25% ao ano, o que é o maior nível em 9 anos. Isso provavelmente você já viu aí em algum lugar. Isso torna o crédito mais caro, sim, mas, olha só, ajuda a reduzir a alta dos preços. Outro fator que influencia a inflação é o dólar, que ficou mais forte nos últimos anos. Mas, olha, no entanto, o real ele já se valorizou 7% em relação à moeda americana esse ano, o que pode ajudar sim a diminuir os preços. Haddad reconheceu que os custos elevados têm deixado os brasileiros não muito confortáveis, mas ele acredita que manter a calma e seguir com as políticas econômicas vai dar resultado no futuro. Ele também destacou que nem sempre o governo tem controle sobre todas as variáveis que afetam a economia, especialmente as externas. Bom, apesar das explicações do governo, investidores ainda estão preocupados. A inflação deve continuar acima da meta de 3% até 2026 e a expectativa do mercado é que os juros subam ainda mais, chegando a 15,5% ao ano. Além disso, o Banco Central reduziu a
a previsão de crescimento da economia para 2025. Antes era 2,1% e agora 1,9%. Outro receio do mercado é que Lula, nosso presidente, que está com a popularidade em queda, adote políticas de aumento de gastos para tentar recuperar apoio antes da eleição do ano que vem. Sim, já vai ter eleição ano que vem. Recentemente, o governo anunciou medidas voltadas para pessoas de baixa renda que formam a base política de Lula. A principal delas foi a isenção do imposto de renda para salário de até R$5 mil, o que é uma promessa de campanha que ele fez anteriormente. Inclusive, o que você acha dessa medida? Adoraria ver a opinião de vocês para comentar no próximo episódio. E o que o ministro da Fazenda acha sobre isso? Bom, ele negou que essas medidas tenham sido adotadas só para melhorar a popularidade do presidente. Segundo ele, fazem parte de um plano maior para reformar a economia, tornando-as mais equilibrada e justa. Entre essas mudanças, a reforma tributária tem um papel central, segundo ele. Atualmente, o ministro disse que atualmente os mais pobres acabam pagando mais impostos do que os mais ricos e o governo quer mudar essa história. Outra iniciativa é um novo programa de crédito consignado para trabalhadores do setor privado que pretende ajudar a reduzir o endividamento da população ao permitir que empréstimos sejam negociados com juros menores. Você deve ter visto aí simulações desses empréstimos nas redes sociais. Eu tenho visto. E o Banco Central ainda vai avaliar o impacto dessas medidas na economia, tá? No entanto, Haddad já afirmou que elas foram planejadas com cuidado e não devem causar um aumento significativo na inflação. Ele também garantiu que Lula tem sido responsável com as contas públicas e que essas propostas já estavam previstas no plano de governo de 2022, não sendo aí uma reação às pesquisas de popularidade. E bom, falando em popularidade, será que Lula vai disputar a reeleição? Qual vai ser o futuro político do Luiz Inácio? A queda na aprovação de Lula e a cirurgia cerebral que ele fez em dezembro levantaram dúvidas sobre sua candidatura no ano que vem, quando ele completa 81 anos. Inclusive, caso você tenha visto Lula com um chapéu, saiba que é porque ele fez uma cirurgia na cabeça. No entanto, Haddad, que é visto como um possível sucessor político, afirmou que Lula está em plena forma e pronto para concorrer novamente. Olha só o que ele disse, eu vou abrir aspas de Fernando Haddad aqui, tá? Ele tem um ritmo de trabalho comparável ao de alguém 20 ou 30 anos mais jovem. Muita gente de 50 ou 60 anos ficaria mais cansada que ele no fim do dia. Fecha aspas. E, bom, segundo essa entrevista que eu tô comentando, vale também destacar que Haddad também comentou sobre a política internacional e ele acabou demonstrando preocupação com o início do novo governo Trump. Ele afirmou que nunca viu tanta gente séria questionando a qualidade e a força da democracia americana como agora. Mesmo assim, ele acredita que a relação entre Brasil e Estados Unidos vai continuar estável. Recentemente, Trump aumentou tarifas sobre o aço, que pode prejudicar a economia brasileira, vamos combinar, já que o Brasil é um dos principais fornecedores desse produto lá para os Estados Unidos. Mas, por outro lado, Haddad não vê risco de uma guerra comercial entre os dois países. Ele diz que Brasil e Estados Unidos sempre tiveram um comércio equilibrado e que não há motivo para criar conflitos desnecessários. Ele disse assim, a relação entre os dois países é respeitosa e equilibrada. Não vejo razão para criar um problema onde não existe. E bom, vamos falar de Banco Central e Pix, um tema que está se discutindo muito ultimamente, né? Bom, o Pix foi o resultado de trabalho árduo dos servidores públicos que deixaram de lado o estresse causado pelo Covid e fizeram horas extras ali e se dedicaram nos fins de semana, muitas vezes contando com bebidas energéticas para se manter ativos enquanto trabalhavam para colocar o sistema em funcionamento. Muito obrigado, servidores, pelo Pix, a gente usa bastante. Não precisa comentar que os esforços valeram a pena, o Pix foi um sucesso imediato e em menos de um ano, cerca de 110 milhões de brasileiros já tinham utilizado a tecnologia. Hoje, o sistema serve de modelo para sistemas de pagamento em todo o mundo. No entanto, atualmente, muitos no Banco Central expressam, em particular, dúvidas sobre a capacidade da instituição de repetir a conquista de 2020, vendo aquele momento como um ponto alto. Desde então, o que se seguiu foi uma queda brusca no moral causado pela erosão constante do orçamento do Banco Central e também pelo aumento das tensões políticas com o presidente Lula, que se irritou com o controle das taxas de juros pelos formuladores de políticas monetárias. Agora, o segundo maior Banco Central das Américas enfrenta aí uma fuga de talentos que afeta sua capacidade de cumprir tarefas essenciais e também levanta preocupações sobre a supervisão financeira na maior economia da América Latina. Olha só isso, gente. A falta de recursos para a infraestrutura do banco tem causado problemas em seu sistema de software e até mesmo em seus edifícios, com funcionários sêniores relatando aí a destruição de documentos devido à falta de vedação das janelas, o que permite a entrada de chuva. Pois é. E você aí reclamando que não tem Gympass.
Henrique Meirelles, o presidente mais longevo do Banco Central do Brasil, que deixou o cargo lá em 2011, está entre os preocupados. Olha só o que Meirelles disse em uma entrevista no início desse ano. Enquanto o banco fizer parte do orçamento do governo, haverá restrições de gastos e cortes necessários que o afetarão, o que tem consequências negativas como a perda de funcionários. Isso pode até prejudicar a supervisão financeira. Isso não é tão debatido como deveria ser, fecha aspas. A gente está debatendo aqui, viu, Fernando Meirelles? A Autoridade Monetária do Brasil, ele não tem o mesmo tipo de estrutura de autofinanciamento que o Federal Reserve lá nos Estados Unidos e outros bancos centrais. Ali, destacar isso. Em vez disso, a autoridade monetária está sujeita a dotações definidas pelo governo e também pelo legislativo. Meirelles e seu colega ex-governador Roberto Campos Neto, juntamente com muitos membros da comunidade financeira, olha só, pediram a aprovação de um projeto de lei que concederia autonomia financeira à instituição. O atual presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, também sinalizou apoio a essa iniciativa. No entanto, até o momento, o Banco Central tem sido afetado pela mesma onda de austeridade fiscal que atingiu diversos órgãos federais, já que Lula busca espaço no orçamento para priorizar gastos com assistência social. Mas o que está tirando o sono aí dessas autoridades do Banco Central e observadores externos? Primeiramente, olha, o orçamento de aproximadamente 4 bilhões de reais para 2023 caiu cerca de 17% em relação a 8 anos antes, considerando aí o ajuste pela inflação segundo dados compilados pela Bloomberg. Também em 2023, o número de funcionários caiu para menos de 3.300, comparado a mais de 4.000 uma década antes e cerca de 5.000 em 2006. Vale mencionar também o congelamento de contratações de 2015 a 2022, que elevou a idade média dos funcionários para 51 anos, a mais alta desde a década de 1990. Em 2000, a idade média era de 44 anos, o que significa que uma parcela maior da equipe está se aproximando da aposentadoria. E por último, o orçamento do banco para investimentos era de apenas 15 milhões de reais em 2024, segundo Campos Neto, o que representa pouco mais de um quinto do valor previsto para 2023. E, como se não fosse o bastante, a insatisfação dos funcionários em relação à questão como tabelas salariais que não levavam em conta a inflação, resultou também em uma greve sem precedentes de meses em 2022, que acabou contribuindo para a queda da moral da instituição. Muitos servidores qualificados em áreas-chave deixaram o banco para ingressar no setor privado ou buscaram cargos em outros órgãos do setor público, incluindo o Congresso, segundo fontes próximas ao assunto. E várias autoridades sênior do Banco Central, falando sobre condição de anonimato, afirmam que a escassez de pessoal compromete a capacidade de treinamento interno. E bom, sabe quando você quer viajar pela empresa, de repente em algum evento, alguma conferência, algum seminário? Isso também está sendo cortado por lá, olha só. As restrições orçamentárias também limitam a participação de funcionários em eventos e seminários que antigamente permitiam eles a construir redes e aprimorar seus conhecimentos em um momento de rápidas transformações no sistema financeiro. Lembrando, gente, que essa reportagem se baseia em entrevistas com quase 2 dezenas de funcionários atuais e também antigos do Banco Central. Não estamos tirando isso de Glassdoor. E o que disse o Banco Central sobre tudo isso? Bom, em resposta a um pedido de comentário da Bloomberg News, o Banco Central afirmou que trabalha permanentemente para garantir os recursos necessários para cumprir sua missão. O Banco Central neste ano diz que está buscando reorganizar seu orçamento e aumentar o número de funcionários. Bom, apesar disso, algumas pessoas dentro e fora do banco manifestam preocupação especial com a qualidade da supervisão financeira. Um funcionário atual, sob anonimato, afirmou que enquanto uma equipe de 8 pessoas era normalmente enviada para inspecionar uma instituição há uma década, hoje é mais provável que apenas 2 realizem inspeção no local. E voltando ali para Meirelles, ele destacou também que, além da supervisão direta, essa área do banco precisa produzir análises de alta qualidade, isso para verificar se há necessidade de uma nova legislação voltada para o sistema financeiro. Sérgio Vale, que é economista-chefe da MB Associados, apontou que os relatórios trimestrais de inflação do Banco Central costumavam ser referência para discussões econômicas no Brasil, mas aí com o tempo foi perdendo a qualidade. A Adriana Dupita, que é economista-chefe adjunta de mercados emergentes da Bloomberg Economics, afirmou que a ausência de análises mais aprofundadas dos relatórios do Banco Central prejudica a transparência e também a comunicação da instituição. Bom, pessoal, no começo do episódio eu disse, que isso pode afetar o Pix. Agora vamos entender o porquê. A escassez de pessoal e também os cortes orçamentários levaram a atrasos em atualizações do Pix,
com Campos Neto alertando que o sistema pode enfrentar dificuldades no futuro. O ex-presidente do Banco Central disse que, para que o banco seja realmente protegido, ele precisa de autonomia financeira e administrativa. Bom, enquanto isso, a infraestrutura do Banco Central enfrenta desafios. Em Brasília, gestores foram instruídos a não deixar documentos importantes próximos às janelas devido ao risco de danos causados pela chuva. Meirelles sugeriu que o bom relacionamento com o governo do atual presidente Galípolo poderia ajudar a garantir um orçamento mais justo. No entanto, Campos Neto alertou que, sem autonomia financeira, o banco vai permanecer ali vulnerável às decisões políticas e também aos cortes de orçamento. Bom, eu sou o Alan Blanco, as informações são da Bloomberg News e o episódio foi editado por ele, Lohan Queiroz. Uau! E bora ler aqui alguns comentários do episódio passado. Xiao Nath diz: Estratégia do Dia se tornou um dos meus podcasts de notícias favoritos. Todo dia acordo esperando a atualização. Antes estava tocando Mirage do Blessed. Alessandra Dias disse que amou a introdução do episódio e que o uau é a parte favorita dela. Uau! Eduardo diz: gosto dos efeitos sonoros, alguns me lembram Donkey Kong Country, pura nostalgia. Aqui tocou Chamber of Reflection do Mac DeMarco. Temos um ouvinte indie rocker aqui, legal. Beatriz Fernandes diz: tema agro sem a Nayara? Não pode mais. Desculpa, Beatriz, a gente vacilou aqui, realmente. A Nayara é especialista em agro e a partir de agora isso não vai acontecer de novo. Perdão pelo vacilo. Bom, gente, vamos ficando por aqui. Até o próximo episódio. Muito obrigado pela audiência de vocês mais uma vez. E até lá. Um big beijo.